lá na sua porta pra tu ir lá fazer. Dá vontade de falar, sabe, esse tipo de coisa. Assim, quando eu ganhei meu filho, também foi um processo, assim, bem difícil das pessoas, né? Eu lembro que eu peguei o ônibus, naquela época eu ainda usava aparelho, subi no ônibus e ele tava pequenininho, aí uma mulher que era amiga da minha mãe, aí olhou pra mim, nossa, você teve filho? Como é que você fez? Como assim, né? Gente, essa tá pedindo. Você quer mesmo que eu te conte? gente, como é que você fez, né? Você tem certeza? Aí eu olhei pra ela assim, eu falei assim, bom, eu fiz como todo mundo faz, a não ser que você faz com as pernas, né? Aí ela ficou olhando assim. Então, essas coisas, tinha gente que ia lá em casa para ver se a criança que tinha nascido era normal de ter perna, né? Quando começou a andar, se andava direitinho. Mas você sabe que as pessoas têm uma grande curiosidade disso, e até eu quando fiz, às vezes elas perguntam assim, mas uma pessoa que é cadeirante pode engravidar? E às vezes eu não saber mesmo. Olha, não, isso não vai afetar, não é porque a pessoa não tem movimento da perna que ela não vai poder ter uma gestação quando uma mulher, ou até mesmo de fazer essas perguntas. Às vezes não chega na pessoa, essa teve coragem de te perguntar. Bem reta. Mas às vezes chega para nós profissionais essas perguntas. Mas isso aqui pode acontecer? Uma mulher pode engravidar? Se ela tiver um filho, o filho dela vai nascer com a mesma patologia que ela tem? Não, olha, às vezes uma coisa não tem nada a ver com a outra, isso aqui não vai interferir nisso e tudo mais, mas as pessoas têm essa curiosidade por não ter conhecimento, eu acho, também, né? Sim, tem um pouco não do lado da informação. ignorância e às vezes entra numa seara que não, ainda que outros tipos de curiosidade com outros segmentos, a pessoa também não vai perguntar, mas se acha no direito, A na liberdade. sexualidade da pessoa com deficiência, tanto do homem quanto da mulher, é um tabu para as pessoas, né? Nós somos, as pessoas olham a gente como seres assexuados, né? E ao longo do tempo, por exemplo, na minha adolescência, para mim era muito difícil, porque eu queria arrumar um namorado, queria que as pessoas olhassem para mim, que os homens olhassem para mim, eu queria atrair alguém, né? E ao mesmo tempo eu percebia que tinha pessoas que se interessavam por mim, se sentiam atraídos por mim, mas ao mesmo tempo não tinham coragem. Porque talvez, ainda mais na adolescência, porque o adolescente ele vai muito na onda do que tá indo. Então, se os amigos seguem esse caminho, eu vou porque eu quero me entrosar, eu quero fazer parte de um grupo. Existe aquela necessidade de fazer parte de alguma coisa. É real, porque E o julgamento eu vivenciei do isso, outro. de ouvir diretamente de uma pessoa que conhecia uma menina que tinha um certo interesse e chegou e perguntou para ela se ela teria coragem de ficar comigo. Entendeu? Então tem muito isso. E o que acontece? Você acaba se submetendo a qualquer relacionamento, muitas vezes. Porque, tipo assim, pelo menos ele quer ficar comigo. Entendeu? Você acaba não pensando assim, eu quero ficar com essa pessoa. Só o fato de você ser escolhida, de alguém olhou pra você, alguém quis ficar com você. Entendeu? Então eu percebo assim, eu e a Patrícia até, a gente conversa muito sobre isso, o quanto que a mulher com deficiência, ela se submete a relacionamentos tóxicos, a relacionamentos que não estão à altura dela, mas ela se submete àquilo até por achar que não vai achar coisa melhor. Mas eu acho que isso é uma coisa muito importante pra gente falar, porque eu mesmo conheço vários adolescentes e que estão entrando nessa fase. Tô deixando de ser criança, tô começando a me entender como mulher, como uma menina, e tá descobrindo a questão da sexualidade. E aí, até pra nós que somos profissionais que se preparamos, às vezes é difícil a gente abordar esse assunto e saber abordar de uma forma, assim, boa, sabe? Sem julgamento. Sem julgamento. Acho que o julgamento a gente não vai ter, mas eu penso assim, será que eu tô fazendo A abordagem forma correta? Porque ainda sou eu no meu olhar, por mais que eu tente entender o outro. Então, vocês trazerem isso é muito importante, porque vai ter muita menina que vai estar assistindo a gente e vai falar, olha, Elas não tem têm outras pessoas elas não têm com quem conversar sobre a sua sexualidade.
a mulher com deficiência. Ela não tem com quem conversar. Inclusive, foi uma das coisas que eu senti falta aqui no CRPI. Nós tivemos toda a estrutura, mas nunca teve uma conversa sobre sexo. Até porque, e aí a gente... Pra nossa época, nós éramos tudo uma turminha. Eu acho que de uma idade mas, só. mas você veja que né? e hoje ainda A minha mãe é um também tabu nunca... abordar essa temática, por exemplo, numa escola. Há vários problemas. Você é uma educadora com certeza, você não às pode. vezes as distorções que se fazem a partir de orientação. Pedir licença para as famílias para poder então é bem entrar numa complicado. Você aula imagina isso de 40, falar sobre 50 anos sexualidade, atrás. com Você certeza. vê o quanto esse processo é solitário pra gente, que é a mulher. E de com forma, acho que é deficiência. e aí acho que é assim, se torna mais tabu num tema que já é tabu. Porque, na verdade, já é um tema tabu de forma geral. A abordagem da questão da sexualidade na educação é um tema tabu. E aí, quando você vai para um segmento mais nichado, se torna mais tabu ainda. Eu, né? quando- Por conta dos preconceitos, inclusive. Né? Quando eu engravidei, eu também não sabia se eu podia engravidar. Eu também não sabia como é que ia ser minha gestação. Eu simplesmente engravidei e correu tudo bem. Eu fiz pré-natal pelo SUS, que né, eu era de uma família pobre, não tinha como pagar médico. Não fiz ultrassom, não sabia nada. O sexo não do tem, bebê. Naquela época não tinha ultrassom, só E se você, pagasse. gestante, você percebia um olhar diferente Ah, com das certeza. pessoas? Ele teve coragem de fazer isso com ela. É o julgamento das pessoas. Como se alguém tivesse Uma feito uma surpresa. coisa de Mal, ruim. fez um mal pra mim, fez um mal. Ai, meu Deus. Teve coragem de fazer isso com ela. Que foi do meu primeiro casamento, né? Meu filho é do meu primeiro casamento. Então as pessoas olhavam assim, Caramba. de uma forma bem julgadora mesmo. Teve coragem de fazer isso com ela. E aí os 3 primeiros meses eu ainda conseguia andar de aparelho, depois a barriga cresceu. Fiquei com medo de cair, porque se cair você pode machucar o Sim. neném. Eu trabalhava, aí eu pedi as contas do serviço, coisa que eu também não precisava ter feito, não sabia. Olha, Pedi as você contas, saiu. porque onde eu trabalhava eu tinha que subir escada, eu trabalhava no primeiro andar, Ah, entendeu? Aí eu pedi as contas do serviço e aí fiquei só em casa. Aí, olha, pra tu ver, com o dinheiro da rescisão do trabalho, eu comprei uma cadeira de roda pra mim. Que eu não tinha até então, não tinha uma cadeira de roda. Eu usava o aparelho para trabalhar e em casa eu fazia as coisas tudo num tapetinho que eu tinha. Eu andava pela casa e eu subia na cadeira para lavar a louça e eu tinha uma agilidade. Assim, Eu chamava de meu tapetinho mágico. Só depois, quando eu engravidei, eu tinha 21 anos. Só depois disso é que eu comprei uma cadeira de roda Uma para mim. cadeira Até de então rodas. não tive uma cadeira de roda. E aí eu passei, a minha gestação foi super tranquila. correu tudo Correu bem. tudo bem, não passei mal, não tive nada de... Aí o médico marcou a cesárea para antes, para não ter o risco de ganhar o bebê Sim. normal, né? Porque a bacia é muito pequena, né? Para dar passagem para o neném. Então tem que fazer uma cesárea. O médico marcou antes. Eu fui a pé, não, rodando para Santo Amaro, que eu morava aqui no Guarujá, morava Olha no Santo só. Antônio. Meu marido levou eu empurrando para o Santo Amaro. Era um domingo de manhã. Cheguei lá, arriou um pé de chuva, que foi em dezembro, no dia 6 de dezembro. E foi um parto, uma cesárea tranquila, o bebê nasceu tranquilo. E a criação foi meio perturbada, assim, até começar a andar. Sabe? Pra mim foi difícil essa questão do bebê. pra mim O também bebê foi. chorava muito, eu não dava conta daquele bebê chorando, mas o pai ajudou bastante, sabe? Pegava, Ajudava nesse sentido. trocava fralda, acordava de madrugada. Eu não sei se é porque eu achava que eu sentada, ele queria ficar em pé e eu ficava sentada. A criança, e eles eu botava sabem que a na gente está cadeira. sentado. Talvez porque era Por o mais seu que primeiro você filho, não quer e no ficar primeiro filho a gente fica meio perdido, a gente eu não sabe o que sei. Não, faz. elas percebem que a gente está sentada. Minha filha também. Ela ia para colo de qualquer um em pé. Agora, punha no colo da mãe, sentada, não adiantava. Era uma ela chorava. briga, era uma briga. Era assim. Porque Então, eu tive muitas também crianças esse- querem o em pé, né? Por O causa do em pé. movimento. E falando da maternidade, pegando o gancho da Adelina,